Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Escolherei alguns dos principais versículos dos Salmos 30, 31, 32 e 34 e darei alguns esclarecimentos sobre eles, de maneira que o leitor possa ver a beleza e as maravilhas neles contidas. Ao Senhor meu Deus gritei por socorro e fiquei curado. Salmo 30, versículo 2. O Senhor me salvou da morte, preservou-me a vida, para que eu não descesse às profundezas do abismo. Salmo 30, versículo 3. Temos que reconhecer a verdade da frase enérgica de Walt Whitman. Tudo o que sou não se resume ao que está contido entre meu chapéu e minhas botas. Você é uma manifestação especial do princípio universal. Eu sou o Senhor que o curou. Êxodo 15, versículo 26. Pois lhe devolverei a saúde, e suas feridas serão curadas, diz o Senhor. Jeremias 30, versículo 17. A presença infinita e benéfica está dentro de você, e quando apela para tal poder, sua natureza tende a responder-lhe, empregando a fórmula eu sou. Portanto, eu posso. Portanto, eu farei. Se dê conta de que o eu sou é a presença de Deus em você e é o único poder de cura que existe. Ao afirmar, Deus me cura agora, e acreditando no que afirma, os resultados aparecerão. Uma senhora de Laguna Hills contou-me que certa noite fora conduzida ao pronto-socorro, aparentemente acometida por um ataque cardíaco. No caminho para o hospital, ela gritou bem alto, Senhor, me cure, e continuou repetindo esta prece durante todo o trajeto. No dia seguinte estava curada, pois todos os exames mostravam um coração normal. Seu grito foi apenas o reconhecimento do poder infinito e benéfico e sua fé inabalável na resposta da divina presença. Não há dois eu sou, mas um só eu sou, um Deus. Portanto, seja como for que você conceber o princípio de vida universal, assim ele será para você. Com o puro, puro se mostra, com o perverso, inflexível. Salmo 18, versículo 26. Significado do Salmo 30, versículo 3, onde se mencionam a morte e as profundezas. É necessário lembrar a nós mesmos que na Terra não existem apenas cemitérios onde se depositam os corpos dos mortos, mas também túmulos na mente, onde milhões de pessoas enterram suas esperanças, sonhos, ideais e aspirações. Muita gente se deixa levar pelo derrotismo, melancolia, cinismo, rejeição e autopiedade. Em suas mentes desprezam os desejos de seus corações e os ideais a que aspiram. Dizem para si próprios, não pode ser, é bom demais para ser verdade, as coisas boas da vida não foram feitas para mim. Com esta atitude mental negativa, enterram suas esperanças e seus sonhos. A resposta é meditar na expansão, crescimento e ampliação em todos os campos, visualizando-se a si mesmo fazendo o que gosta de fazer, com o conhecimento de que o poder do Onipotente o sustentará. Se agir assim, com constância, terá em sua mente um jardim onde crescem e se desenvolvem a força, confiança e segurança por todos os dias de sua vida. O abismo de que fala o Salmo é o estado de prostração, desânimo e desespero.
Quando se conscientizar de que Deus flui através de você, preenchendo todas as lacunas de sua vida, não escorregará nas pedras do desapontamento. Sugeri a uma senhora que costumava visitar o túmulo de seu falecido marido 2 vezes por semana para levar flores, que evitasse esse procedimento. Ela estava muito deprimida e começava a perder a visão. Expliquei-lhe que estava construindo um túmulo em sua mente, identificando-se com a ideia de fim, e o que é pior, não havia ninguém nesse túmulo. Mostrei-lhe que certas pessoas ficam perdidas no ar ou no mar e não colocamos lápides nesses lugares. Se não houver túmulo ou lápide para sugerir a morte, não há razão no mundo para que a mente decrete que a morte está ali. Sugeri-lhe que enviasse a seu marido as flores de seu coração, pois ele e todos os parentes já falecidos estavam ao seu redor, separados apenas pela frequência, vivendo numa dimensão depois da vida. Eis porque se lê na Bíblia que o túmulo está vazio, não existe ninguém lá. Seu pesar e suas lamúrias lhe estavam roubando a vitalidade, saúde, paz de espírito e a visão. Os entes queridos estão separados de nós apenas pela frequência, já que atuam numa 4ª dimensão que se situa ao nosso redor, interpenetrando o plano em que nos encontramos. Ao ligar sua televisão, você vê as pessoas dentro da sala, ouve sinfonias, canções, notícias de lugares distantes. As sinfonias, a música e as pessoas estiveram em sua sala todo o tempo, mas você precisou ligar a televisão para prová-lo. Várias pessoas, os videntes, podem ver outras pessoas em outra dimensão. Quando os véus da superstição e milhares de anos de condicionamento cultural caírem diante de nossos olhos, veremos nossos entes queridos ali mesmo onde estivermos, fora do tempo e do espaço, como nós entendemos tais conceitos. Transformou meu pranto em alegria, tirou-me o luto e me vestiu de festa. Salmo 30, versículo 11. Nunca mais lamente os mortos, pois não existem mortos. Assim sendo, quando os entes queridos passarem para a outra dimensão, você se alegrará por seu novo nascimento em Deus, sabendo que sua jornada será sempre para a frente, para cima e para Deus. Você se veste de festa quando proclama que o amor, paz, harmonia e alegria do Senhor fluem através deles em amabilidade transcendental. Assim você os eleva em seu coração e proporciona a eles e a si mesmo uma transfusão divina. O versículo importante do Salmo 31 é o de número 15. Em suas mãos estão os meus dias. Livre-me das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. A mão na Bíblia representa o poder de Deus dirigido para uma determinada solução e nele focalizado. É por isso que nos foi dito, aquele que crê não foge. Isaías 28, versículo 16. E o seu nome será maravilhoso. Isaías 9, versículo 6. Esta presença de Deus está repleta de maravilhas e a resposta à sua prece virá no tempo que Deus quiser e da maneira que Deus quiser. Acontecem maravilhas quando você reza. Você precisa se conscientizar de que os inimigos de que fala a Bíblia são o seu próprio interior ou sua mente. Em outras palavras, os inimigos são um certo modo de pensar e as imagens mentais são criadas por nós mesmos em nossa mente. É por isso que Jesus disse: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, em Mateus 10, versículo 36. Você também precisa entender que a origem de qualquer perseguição nada mais é que sua própria mente. A Bíblia diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, em Mateus 5, versículo 10. Por exemplo, se alguém mentir a seu respeito, falar todo o mal possível de você a outros, você deve procurar a retidão ou o pensamento correto, mesmo que seja difícil.
Caso se deixe abater pelo medo, raiva, ódio, ressentimento ou desejo de vingança, você se afastará do caminho certo. Esta é uma oportunidade maravilhosa para começar a praticar a presença de Deus e para saturar sua mente com as verdades de Deus. A oração científica é a prática da presença de Deus e implica luta contra o que existe de negativo na mente e que tende a persegui-lo e irritá-lo. Aplique as grandes leis da troca e passe a se dedicar aos pensamentos semelhantes a Deus. Quando seus pensamentos forem pensamentos para Deus, o poder de Deus estará em seus pensamentos para o bem. Certa moça que trabalhava em um grande escritório disse que seu chefe a perseguia, que já tinha reclamado de seu trabalho com o gerente e que a difamava do ponto de vista moral junto aos colegas. Expliquei a esta jovem que precisava parar de dar poderes ao chefe e que o poder de controlar e dirigir sua vida estava dentro dela, não em outra pessoa. Ressaltei ainda o fato de não haver vantagem alguma em ser incomodado por outro. Na verdade, estamos incomodando a nós mesmos, pois a insatisfação resultante se deve sempre ao movimento de nosso próprio pensamento. Além do mais, nada pode ser acrescentado à nossa experiência, a menos que este acréscimo encontre algo em nós com o qual esteja sintonizado. Sem dúvida alguma, algo está escondido em nosso subconsciente que o atrai. Isto é também um sinal de que nosso subconsciente precisa de uma limpeza. Tudo o que vemos a qualquer momento se baseia em nosso próprio conceito das coisas. Esta jovem curou-se a si mesma, voltando à origem, a Deus, dentro de si própria, o Eu Sou, a única presença, poder, causa e substância. Ela afirmou corajosamente: Deus é meu patrão, meu guia e meu conselheiro. Deus me observa, trabalho para Ele. Deus é quem me dá o sustento, Ele me ama e cuida de mim. Isto é maravilhoso. Sempre que pensava no chefe, ela afirmava: Deus esteja com o Senhor. Eu o libero e o deixo ir. Deus é o meu patrão. Ela fez disso um hábito e em poucas semanas o chefe foi transferido e a jovem promovida. Lembre-se que tudo aquilo que você pedir com consciência e sentir que for verdade, isto lhe pertence por direito de consciência. Toda opressão, impedimento e obstáculo vem de dentro. Muita gente traz à tona a questão dos mártires. Você precisa entender que o conhecimento deles sobre as leis da mente e os caminhos do espírito era incompleto. Muitos deles fixavam sua atenção no martírio, encarando-o, como fez um grande número de santos, como o mais alto bem. E tudo aquilo que você espera acontecer e a que dedica sua atenção acontecerá sob forma de experiência. O amor afugenta o medo, e se os mártires de antigamente tivessem liberado seus inimigos o bastante, isto é, conhecendo a presença de Deus neles próprios e no outro, então nada poderia, por qualquer meio, atingi-los. Nenhum mal lhe sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Salmo 91, versículo 10. Se Deus está do nosso lado, quem ficará contra nós? Romanos 8, versículo 31. No Salmo 32, há 3 versículos muito importantes que serão explicados à medida que prosseguirmos. O Senhor é meu refúgio, me preserva do perigo e me cerca com os cânticos da libertação. Salmo 32, versículo 7. Aqui aprendemos especificamente que a paz e a proteção são resultantes da confiança em Deus. Ao afirmar a grande verdade mencionada neste versículo, você se encontrará rodeado pelo círculo sagrado do amor de Deus. Todo o escudo de Deus o envolve, de maneira que você possa conduzir uma vida agradável. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que deve seguir, e eu o guiarei sob as minhas vistas.
Não seja como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e que precisam de rédea e cabresto para que obedeçam. Salmo 32, versículo 8 e 9. Existe um princípio de guia em todos nós. Só a inteligência infinita conhece a resposta e tem solução para todo problema sob o sol. O versículo 9 diz que guiar e instruir vai depender de entendermos as leis da mente e o caminho de espírito. Não devemos ser como o cavalo e a mula, que são governados pelo instinto e não podem raciocinar de modo crítico como o homem, que, quando compreende, pode separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro. Em outras palavras, você deveria ser como um juiz bom e justo, que vê a verdade da situação e depois olha a aparência das coisas, os rumores e a falsidade, e só então decide qual a verdade do ser. Uma senhora que mora aqui no mundo do lazer, em Laguna Hills, foi convidada a fazer uma excursão há poucos anos atrás, na qual muitos perderam a vida num acidente aéreo. Ela rezou o seguinte antes de tomar a decisão de ir: a inteligência infinita me revela a resposta, me guia e dirige na minha decisão, e sigo a indicação que aparece com clareza em minha mente consciente e racional. Ela teve um sonho onde viu o desastre completo. Em outras palavras, experimentou uma previsão daquilo que aconteceria poucos dias depois. Decidiu não fazer a viagem e avisou aos amigos que a convidaram para que cancelassem suas reservas, mas eles desprezaram o aviso por ser apenas um sonho sem consequências. Esta senhora possuía aquilo de que fala a Bíblia, entendimento. Sabia como funcionava sua mente e seguiu a resposta. Sabia como a natureza da inteligência infinita é voltada para a resposta e que os murmúrios, sopros, ímpetos e inspirações do eu superior são sempre dirigidos à vida. Compreendeu que o princípio da vida, que é Deus, sempre procura protegê-lo se você simplesmente ouvir e obedecer. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Jeremias 9, versículo 24. Pois sei que o meu Redentor vive. Jó 19, versículo 25. Os principais versículos do Salmo 34 são as seguintes e belas verdades: procurei o Senhor, e Ele me acolheu e me libertou de todo medo. Experimente e veja como o Senhor é bom. Bendito o homem que nele confia. Salmo 34, versículos 4 e 8. O medo é o maior inimigo do homem. Por trás do fracasso, da doença e do relacionamento humano pobre, existe sempre o medo. O medo é, na verdade, a falta de fé em Deus. O medo é a fé na coisa errada. O medo se baseia na crença de que as coisas exteriores são causativas, e isto é falso. O único poder criativo que existe é o Espírito, ou Deus em você. Volte à origem e tome consciência de que Deus é a única presença, poder, causa e substância, e flui através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria, abundância e segurança. Se fizer disto um hábito, todo o medo desaparecerá gradativamente. Dedique toda a sua fidelidade, lealdade e devoção ao Espírito dentro de você e se recuse a dar poderes a qualquer coisa criada ou a qualquer homem, mulher ou criança. Você estará então no caminho da libertação de seus temores. A maioria de nossos medos não corresponde à realidade, não passam de um aglomerado de sombras sinistras, e as sombras não são realidade. Quando o versículo 8 diz: experimente e veja como o Senhor é bom, quer dizer que quando você realmente digerir a verdade de que existe apenas o poder do Senhor, que atua em unidade, harmonia, totalidade, beleza e perfeição, e desta verdade se apropriar,
depositará toda a sua crença ou fé na bondade de Deus na terra em que vivemos. Você se conscientizará de que o medo é um pensamento ou imagem mental criada apenas por si próprio e que não pertence à realidade. Não há princípio que sustente o medo e nada o mantém. Suponha que você tenha medo de água, altitude, de lugares fechados, de lugares abertos, de um encontro, de subir no palco, ou teme uma viagem, como as viagens de avião. Você vai achar esta técnica muito apropriada. Digamos que você tem medo de água. Comece agora a sentar-se em silêncio durante 5 ou 10 minutos, 3 ou 4 vezes por dia, e imagine que está nadando. Na verdade, você está nadando em sua mente. É uma experiência subjetiva. Mentalmente, você se lançou na água. Sente o frio da água e os movimentos de seus braços e pernas. Tudo é uma atividade mental verdadeira, vívida e envolvente. Não é sonhar acordado, sem significado, pois você sabe que aquilo que experimenta em sua imaginação será desenvolvido por seu subconsciente. Você se sentirá então compelido a expressar a imagem e a semelhança do quadro impresso em sua mente mais profunda. Esta é a lei de seu subconsciente. Você poderia aplicar a mesma técnica para qualquer medo ou fobia, seja por estar com medo de lugares fechados ou de altitude. Imagine que está escalando uma montanha, sinta a realidade dela. Aprecie a paisagem, sabendo que, à medida que continuar a fazê-lo mentalmente, conseguirá fazê-lo fisicamente com facilidade e conforto. Você precisa pôr em prática a lei de sua mente e estará livre do medo. Experimente e veja como o Senhor é bom. Bendito o homem que nele confia. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.